Fala galera, beleza? Na paz, Deus abençoe a família, beleza? Vamos ver aqui comigo aqui partes da sabatina do Flávio Bolsonaro. Para mim foi a melhor até agora, né? Lá no canal Livre, na Band News, né? No meio dos militantes que não conseguem entender isso. Eles todo dia noticia, né? Todo dia eles noticiam a tragédia que é esse desgoverno. Aí quando vem um cara de direita ali, eles querem bater no cara. Lula já disse que nem vai nesses lugares, nem vai. Foi o que eu pensei naquela época, Bolsonaro deveria fazer. Mas agora eu quero ver o Boulos, que falou que o Bolsonaro não fujão, falar que o Lula é um fujão. Ele falou que não vai em nenhuma sabatina. Eu quero ver. Mas vamos voltar lá ao assunto. Vamos ver Flávio Bolsonaro na sabatina do Canal Livre, na Band. Vamos ver. Eu tenho minha segunda que eu ia fazer nesse bloco. O senhor acha que foi um erro? Eu sei que é difícil responder assim, mas eu acho que é importante para passar limpo algumas coisas no Brasil, né? O senhor acha que foi um erro o ex-presidente Bolsonaro não ter feito a transição até o final, ter entregado a faixa, né, ter estado lá naquela cerimônia? Tem certas liturgias na democracia, né? O senhor, como é que o senhor se posicionaria? O senhor às vezes se apresenta como um Bolsonaro mais moderado, né? Faria diferente? Teve um erro ali? Vamos lá, teve algum erro nessa condição? O senhor faria diferente? Olha, antes que ele responda, na minha opinião, o maior acerto dele foi não entregar a faixa a um ladrão, pô. Só na minha opinião. Bolsonaro acertou em não ter entregado a faixa a um criminoso ex-condenado e o cara que acabou com o Brasil antes dele entrar no poder. Vamos ver. Vamos continuar vendo. O Bolsonaro para o atual governo é a maior prova de que ele nunca tentou dar golpe. A transição pacífica. Pergunta aos ministros que assumiram se tiveram alguma dificuldade com os ministros do presidente Bolsonaro para passar as informações, fazer a transição do trabalho do próximo governo eleito. O presidente Bolsonaro nomeou o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, indicados por Lula dentro do seu governo ainda. O presidente Bolsonaro desmobilizou uma manifestação de caminhoneiros que estava sendo preparada para bloquear rodovias. Ele falava assim, não façam isso, não é o nosso método, a direita não faz assim, esse é o método da esquerda. No dia 29 de dezembro de 2022, o Bolsonaro faz outra live para dizer de novo, não tem tudo ou nada. A vida continua depois de 1º de janeiro. Não podemos depredar patrimônio público, como a esquerda faz, a gente não é desse jeito. Então, você foi uma transição pacífica. Agora, se coloca no lugar dele. Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022? Com Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Ele desequilibrou a disputa eleitoral. Isso aqui gerou indignação em muitas pessoas. E o presidente Bolsonaro não tem obrigação nenhuma de passar a faixa para o presidente. Óbvio que é uma tradição de um presidente passar a faixa para outro, mas essa não foi uma eleição comum. Essa foi uma eleição em que houve ali um desequilíbrio, em que ele se sentiu lesado, ele se sentiu prejudicado. Não esquecer, não foi só o TSE, não. Claro que o Alexandre de Moraes corroborou, o Alexandre de Moraes só faltou fazer o L. Só faltou fazer assim, ó. Isso eu não vi ele fazendo. Mas o resto, ele fez e fez com força. Tudo que ele fazia era de apoio ao Lula. Tudo que ele fazia era de apoio ao Lula. Mas não foi só ele, não. A mídia, a Band, o SBT, a Record e a Globo, principalmente a Globo, contaram mentiras, caluniaram o Bolsonaro, inventaram várias coisas sobre o Bolsonaro, sabendo que era mentira, mas a manchete estava lá. A Globo corroborou com tudo isso. A Globo foi a principal. A Globo é o chefe dessa quadrilha da mídia. É a Rede Globo. Vamos continuar vendo. Senador, houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse o Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas e, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram desse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Quantas pessoas deixaram de votar por causa disso aí? A Justiça Eleitoral atuou no mesmo dia. Zero. Inclusive chamando... Zero, não foi a Justiça Eleitoral, foi a própria PRF fazendo o seu trabalho. Depois acharam dinheiro dentro de ônibus, né? Porque o TSE também mudou a legislação, que não podia contratar ônibus, a prefeitura não podia contratar ônibus, a lei diz que tem que garantir a gratuidade do transporte que existe. Acharam dinheiro dentro de ônibus que estavam indo levar pessoas de esquerda para votar, indícios de compra de voto, de crimes eleitorais. Agora estão acusando a PRF de ter trabalhado. Acusando de ter trabalhado para cumprir a lei. Qualquer coisa foi usada, Adriano, como narrativa para construir esse cenário como se houvesse uma ideia, alguma proposição, alguma intenção do presidente Bolsonaro, né, de dar um golpe que de fato não aconteceu. É isso aí. O Lula só ganha comprando voto. E o caso da PRF lá no Nordeste é que o PT aprovaram a gratuidade. A gratuidade, vamos entender. Aprovaram a gratuidade. Significa que os ônibus que circulavam coletivo normal, esses ônibus não cobrariam o valor da passagem para o pessoal ir votar. Beleza? O que o PT fez? Quando aprovaram a gratuidade, o PT foi lá, alugou ônibus, encheu de dinheiro para pagar esses militantes
foi lá, buscou os militantes para ir votar. E pagar para isso. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Vamos pro próximo. Senador, só para colocar uma coisa óbvia, o senhor pode contra-argumentar. Segundo o que foi apurado e que terminou com todo o processo, inclusive com falas atribuídas a um dos superiores de uma das forças, houve sim uma tentativa de ruptura. O senhor pode negar. E eu queria lhe perguntar também na sequência o seguinte, na esteira da pergunta do Chile, quando o senhor vai, como teve agora o encontro com os embaixadores, e volta a discutir a questão das urnas eletrônicas, falar sobre as urnas eletrônicas, inclusive com a informação que depois foi negada pelo TSE. O senhor não volta a trazer um pouco essa discussão, que vai um pouco nessa questão da nossa democracia? E dois, não é também politicamente um ato que... Que democracia, Schneider? Que democracia, Schneider? Hein? Fala pra mim, mostra pra gente, pô. Cadê essa democracia que vocês vê aí, pô? Mostra, Schneider. A democracia porque você é mais um que só gosta de falar em democracia. Não é que significa que você tá falando aí que você vive num país democrático, não, pô. Não, pô. Não é não, militantezinho de quinta categoria. Não é não, pô. Nós vivemos na democracia, não, pô. E não teve ruptura nenhuma, seu mentiroso. Seu mentiroso. Seu vassalo de golpista. Você é vassalo de um golpista. Que é o TSE, o Lula. Você é vassalo dessas pessoas. Só pode ser. Você não faz jornalismo. Você faz militância. Por isso que vocês são considerados o lixo da sociedade. A imprensa brasileira virou um lixo da sociedade. E cada dia que passa, vocês mostram que nós não estamos errados, pô. Quando a gente fala assim, eu não gosto, é ruim, é militante, não fala a verdade, vocês dão opiniões de vocês. Vocês não dão a notícia é essa, vocês não dão. Vocês dão opiniões de vocês. Por isso, pô, vocês são um lixo, pô. Vamos continuar vendo. Politicamente, um ato que o senhor precisa nesse momento trair gente de centro, que confia nas urnas. Não é também politicamente um passo olha aí só, que... pessoal, olha só. Gente de centro confia. Ninguém confia não, pô. O pessoal fala que confia para não ser calado, para não ser julgado, para não perder redes sociais. Por isso que a pessoa acaba falando assim, eu confio, eu acredito. Fala, que é para não perder, para não ser perseguido. Na verdade mesmo, se nós vivêssemos na democracia verdadeira, consolidada, a pessoa podia falar que não confia, e sabe o que ia acontecer? As pessoas que estão lá no poder iam fazer de tudo. Para quê? Para que você confiasse. A campanha ia ser feita para que você confiasse, não para te calar, porque você diz que não confia. Não, olha a diferença. Eu digo que não confio num negócio. Em vez da pessoa que é dona do negócio, comanda o negócio, melhorar para que eu olhar, agora eu confio. Não, porra. Ela quer te calar, pô. Ela te censura. Ela te manda prender você. Sabe o que acontece com isso? Eu desconfiava. Agora eu desconfio 3 vezes mais. 3 vezes mais, porque você quer me calar, pô. Você não quer melhorar. Você quer manter aquilo ali, porque tá bonzinho, tá gostosinho. Tá gostosinho daquele jeito que tá, pô, tá facinho. Eu calo quem falar que não confia. Eu mando prender. Eu corto a rede social dele. É muito fácil, pô. Assim fica fácil, pô. Aí o que eu faço? Uso o militante, igual você, Schneider. Eu uso o militante pra ficar batendo lá na televisão lá, que é confiável. Mas não é, pô. Você sabe que não é, pô. Dentro de você, você sabe que não é. Mas você é pago pra dizer que confia. É assim que funciona. Vamos continuar vendo. É perigoso e que pode ser ruim politicamente atrás dos votos nessa eleição? Rodolfo, eu tô preocupado com votos. Como eu aprendi. Parabéns, Flávio. Parabéns, pelo amor de Deus. Eu não sabia que eu... Juro pra você, eu não tinha visto. Eu separei pra me ver, eu não tinha visto. Isso é uma resposta de homem, é esse cara que eu quero. É esse cara que eu quero na presidência da República. Eu não tô preocupado com voto, eu tô preocupado com a verdade. Esse é o cara. É isso que você tem que fazer, exatamente isso. É isso que vai te dar voto. É isso que você tem que fazer. Você não tem que ter preocupado, não. A gente do lado de cá, da tela, é que tem que entender o seguinte, irmão. Você quer um mentiroso corrupto, que toda vez que fala, ele se desmente, que é o Lula, ou você quer a verdade? O Flávio, ele não é, já falei e vou repetir de novo, não é o meu candidato, o melhor candidato que para mim. Não é. Mas é o cara que o Bolsonaro indicou. É o cara que tem possibilidade de tirar o Lula do poder. Porque eu prefiro o caramelo do que o Lula. Eu prefiro o galo que me acorda de manhã aqui
do que o Lula. Eu prefiro a gambá, que anda no meu quintal, que tem uma gambá, do que o Lula. O Lula é ruim, o Lula é a pior espécie que tem. E se o Flávio é o cara com sobrenome Bolsonaro, que tem a possibilidade de tirar o Lula de lá, é ele que eu vou apoiar e é nele que eu vou votar. E é esse Flávio aqui que deu essa resposta que eu quero lá. Esse aí. Não aquele que eu conheço. Não, esse aí. Você para com esse negócio de mimimi, de fazer aceno pra direita, fazer aceno pra mulher, fazer aceno pra negro. Não precisa, irmão. Age como tem que agir. Se você ficar vendendo, abaixando a calça pra essas militâncias, você não vai entrar, pô. Você não vai entrar. Você vai perder voto da direita, e essa militância não vai votar em você, porque você acenou pra militância. Esse grupo, essa bolha, essas bolinhas, já tem, eles querem mole, eles querem fácil. São bolhas preguiçosas, que o Lula banca. E não adianta acenar pra essas bolhas, né? Igual você acenou pra misoginia, pra PEC da misoginia, não acena pra esse lado. Esquece, esses eleitores já têm dono. O Lula nem liga para os eleitores, porque ele compra, já tá comprado. Você tem que acenar para direita, porque se você ficar de militância, querendo acenar para grupinho LGBT, a grupinho de mulher, a grupinho de... Irmão, você vai perder o voto da direita. Porque se continuar assim, eu e milhares de brasileiros não vão votar em você. Porque a gente quer o Bolsonaro pai, aquele cara lá, que não ficava de mimimi, com todos os defeitos dele. Aquele lá. Você quer ficar no lugar dele? Quer ser... Então, olha o teu espelho, lembre, vai ver os vídeos do seu pai, vê bastante os vídeos do seu pai, aí é esse cara que eu vou fazer, vou imitar ele. Beleza? Então faça isso, vamos continuar vendo o Com o vídeo. presidente Bolsonaro, eu vou falar a verdade, o que eu penso. Quem concordar comigo aqui, quem não concordar, tem outras opções aí, né, e vão ser felizes. Agora, você que está me assistindo aí, você tem alguém que não gosta de você? Alguém que é seu inimigo declarado? Você já imaginou você ser julgado por essa pessoa? Você acha que você vai ter um julgamento justo? O que aconteceu com o presidente Bolsonaro, Rodolfo? Foi uma farsa. Todo mundo já sabia qual era o resultado final do processo antes dele começar. Vamos lembrar, ele foi julgado por Alexandre de Moraes. Alguém que perseguiu ele durante todo o governo. Ele foi condenado por Flávio Dino. Alguém que já falou publicamente que o Bolsonaro era o demônio na terra. Alguém que tem uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Esse é um impedimento objetivo na lei 1079, que é a lei de impeachment do ministro Supremo. Ele cometeu um crime de responsabilidade que ensejaria o seu próprio impeachment. Estava lá, julgando ou condenando o presidente Bolsonaro. O outro que participou da farsa, Cristiano Zanin. Até ontem era advogado pessoal do Lula, amigo de vida. Você acha que isso foi um julgamento? Não, isso foi um linchamento. Eles deram um verniz de que havia algum respeito à legislação e inventaram provas, desconsideraram as provas desse processo, Rodolfo. Absolvem o Bolsonaro. O Mauro Cid, você vai lembrar, fala assim, nunca foi tratado de golpe com o presidente Bolsonaro. Mas aí essa parte desconsidera. Alguém que foi condenado por organização criminosa armada, sem que uma arma fosse apreendida no 8 de janeiro. Alguém que foi condenado por depredação de patrimônio público, sem estar presente em Brasília. O cara estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso ser condenado por depredar, por quebrar esse copo, se eu estou a 10 mil quilômetros de distância? É pro Wi-Fi que eu depredei o patrimônio público? Foi pro Wi-Fi que eu quebrei esse copo? Então, assim, é óbvio que foi uma farsa, ele tá lá, encarcerado por 27 anos. Mas Isso aí, falou tudo. Esse Flávio que eu quero. Esse Flávio aí que eu quero. Mas eu quero em todo, eu quero que você na Globo. Eu quero que você repasse a cara daqueles militantes da Globo na chapisco. É esse Flávio. Não tente acenar, fazer diferente disso não. É isso aí. Foi esse Bolsonaro, pai, igual você foi agora, tá sendo... Esse Bolsonaro aí que foi eleito, que tem pelo menos a metade da população do lado dele. Então, filho, não mude. Se um assessor teu falar assim, não, Flávio, fica de militância, manda embora, irmão. E até os erros do seu pai, você tem que pegar e olhar e analisar e não cometer o erro de novo. Porque o erro do teu pai foi ter muito militante do lado dele, assessorando ele, falando besteira no ouvido dele. Aquele cercadinho, eu sempre falei isso, o maior erro do Bolsonaro foi aquele cercadinho. Aquele cercadinho foi o palanque da Globo, para que o teu pai parava, falava besteira e eles mudavam as palavras do seu pai e botavam na televisão. Foi isso que eles fizeram. Teu pai falava pedra, o Bolsonaro falou pau. Teu pai falava mulher, o Bolsonaro falou homem. Era assim que a Globo agia com teu pai. Sem vergonha, sem escrúpulo nenhum. A Globo fez isso muito com teu pai. E a culpa disso foi dos assessores dele que achou bonito. Em vez de chegar alguém e falar pra ele, para, Bolsonaro, para. Não teve uma pessoa que falar com ele, acaba com isso. Acaba com o cercadinho. Você não precisa parar aqui todo dia pra ficar dando um palanque pra Rede Globo, pô. Pra ter que dar satisfação do teu trabalho com o que você tá fazendo, não. Só mostrar, filho.
Mostra, fala, igual você mostrou, pô. Não ficar parando, vai dar caô, porque a imprensa tá ali pra isso, pra distorcer tudo que você fala. Vamos ver o próximo vídeo. É o vídeo de urna, Mitre, só de urna. É exatamente o que eu queria perguntar. Aquela declaração sua sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo. Voltou a esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Quem não tem dúvida? Do jeito que o senhor falou. Quem não tem dúvida, está sendo pago para não ter olha, se o dúvida. senhor agora refizer essa declaração, deixar Eu mais não vou claro. fazer, eu vou falar o que eu penso sobre isso. Isso, então vamos ouvir, porque é muito tá no canal importante. livre. A questão é, o senhor confia na urna? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? Esse assunto é proibido de falar. Não, ele deve falar, nós estamos pedindo que o senhor fale. Não, se eu falar, eu vou ser classificado como alguém que, estou contra a democracia. Não, depende do que o senhor falar, e agora o senhor está falando, então vamos ouvir. Vou falar assim, eu que grande parte da população brasileira também pensa sobre isso. Por que a Microsoft, Chile, gasta 20 bilhões por ano com cibersegurança? Por que quantos bancos gastam com a segurança para que os seus sistemas eletrônicos não sejam invadidos? O que eu sempre pedi, e foi o que o Bolsonaro sempre pediu, foi mais segurança e transparência. Peraí. Mais nada. Exatamente isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, TSE, Cássio Nunes, André Mendonça. Pelo amor de Deus, de novo. Nós só queremos transparência. Mais nada. Não dê benefício nenhum para a direita. Nada. Só transparência. Aproveite que vocês estão aí e lute pela transparência. Só isso. E não é só para a gente, não. É para todos. Tanto para a direita quanto para a esquerda. O centro, para todo mundo. Para a população brasileira. A população não confia nas caixinhas mágicas. A população não confia. Não confia. Você confia? Deixa aí no comentário aí se você confia nas caixinhas mágicas. Principalmente após ela ser manipulada por uma pessoa diretamente ligada ao Lula. Você confia? Bota aí nos comentários aí se confia. Vamos continuar assistindo. E nessa reunião que eu tive, eu apenas estava relatando o que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos, porque lá está tendo um debate sobre isso. Eu só relatei que lá estava acontecendo esse debate. O que eu pedi, Dmitry? Façam como sempre fizeram. Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. Virou essa confusão. O senhor aceita formalmente, e o senhor vai declarar isso aqui, o resultado das urnas. Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras, e eu tenho certeza que o TSE, diferente do 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. Porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022. Quando nós perguntamos, sugerimos que havia, olha, pode investigar isso aqui que eu estou com a suspeita, TSE, você como principal investigado, para a gente tirar dúvida. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de 22 milhões. Mas, senador, o problema é que a informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Entre agora no site smartmatic.com. Digita no Google, smartmatic.com. Tem a declaração da própria empresa que está tá público na internet. Militante. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo. Do sistema eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Treinamento de pessoal, deram orientações. Eu não estou assim, pode usar o sistema que quiser. Qual a dificuldade? Se a tecnologia avança, se até quem comete crimes vai aprimorar. O problema, Flávio, sabe o que é, Flávio? Quando a tecnologia avança, dificulta essas pessoas. Dificulta essa narrativa. A narrativa que criaram para tirar seu pai do poder. Quando tem transparência e a tecnologia se impõe, né, para melhorar, para facilitar as coisas, para deixar nítido, né, transparente para todo mundo ver, isso atrapalha, pô. Por que só a direita quer transparência? Você não consegue se perguntar, não, eleitor do Lula, eleitor da esquerda? Você não consegue entender, peraí, por que só a direita quer transparência? Nós somos cidadãos de bem, votamos no Lula, mas somos cidadãos de bem. Queremos a transparência também. Por quê? Porque foi uma narrativa montada e colocada na sua cabecinha. Foi. Que não precisa de transparência. Por quê? Porque eles estão no poder, pô. Pra que transparência? Pra que transparência? Transparência atrapalha. Tecnologia atrapalha. Tá a internet aí pra mostrar que a tecnologia acaba com a narrativa do Lula, da Globo. E por isso que essas emissoras de televisão não tem mais audiência, pô. Vamos continuar vendo. Eu só tô cobrando que o TSE
imponha mais camadas de segurança e transparência. Não estou falando contra as urnas. É um negócio assim que não dá nem para... É difícil até de explicar como é que me questionam cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca que eu estou contra as o senhor urnas. pede Não tem mais lógica. segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. Ô filho, ser considerado não significa que é. Ser considerado, quem falou que é considerado? Quem foi esse paladino que disse, ó, todo mundo é obrigado a confiar porque eu disse que é considerável. Assim, não é considerável não, pô. Não é confiável. Não é confiável. Os melhores países, os países mais tecnológicos do mundo, não usa isso porque isso não é confiável. Os melhores países do mundo. O Brasil tá lá no fundo do poço. E acha que não. Nós podemos importar a tecnologia, essa tecnologia da caixinha mágica. Ah, vai tomar. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, ô. Você militantezinho também, que gosta de esticar o peitinho pra falar de política. Vamos continuar vendo. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Elegeu várias vezes, por isso que eu elegeu falo que seu eu vou aceitar, várias eu vou vezes. aceitar, Não, eu vou aceitar é outra questão. vou conversar confiável, essas não. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produziu a urna é a Positivo, que é uma acabei de empresa de falar, Curitiba. E as outras empresas que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça Brasileira. Essa parte eu me equivoquei. Tá? Não foi produzir mais uma Mas eu tô entendendo, senador. eu estou pedindo apenas, Mitre, é isso. Qual a dificuldade de você botar a camada de segurança e você dar mais transparência? Mas a eleição que elegeu o senhor duvida dos votos que o senhor obteve? Dos votos que o Tarcísio obteve? Dos votos que o Romeu Zema obteve? Dos votos que o Jorginho Mello obteve? Com certeza esses votos eu tive. Sim. E o senhor, Agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Sim, mas, Qual o problema? mas o senhor aceita o resultado Já das falei urnas. aqui de novo, Vitor. Claro que eu vou aceitar, já Mas é aceitei bom uma vez, vou falar aceitar de pra novo. ficar claro. Vou concorrer com essas regras, porque eu tenho certeza que não vou ter que pagar essa eleição, que o povo não aguenta mais pra Deixa o Chile. Eles insistem, filho. Eles insistem nisso aí. Eles insistem em perturbar, perguntar. Doido que ele fala que não vai aceitar. É isso que eles querem. Eles querem que o Flávio fale assim, não vou aceitar. Não vou aceitar esse negócio das urnas, não. Vou aceitar, não. Se eu perder, não vou aceitar. É o que eles querem. Eles querem fazer tudo para manter o Lula no poder, pô. Porque o Lula dá dinheiro. Ó. Audiência ele não tem. Patrocinadores, né? Tá difícil. Porque a internet é muito mais barata para os patrocinadores e alcança muito mais gente. Cazé TV esfregou na cara de todo mundo isso aí. Ele alcança mais gente que é a televisão aberta e patrocinador é mais barato, pô. É mais barato. Uma cota do Cazé TV era 180 milhões. A mesma cota, se fosse na Globo, era mais de 1,5 milhão. A mesma cota. Era mais de 1,5 milhão, 2 milhões, né? Então, dá uma segurada. É 180 milhões, desculpa. Era mais de 1 bilhão, quer dizer. Desculpa. Dá uma segurada aí, pô. Agora, vamos pro próximo vídeo. Vamos pro próximo vídeo. É claro que o combate ao crime é uma coisa muito mais complexa, né? Sim. Temos aí problemas estruturais claros, né? Qual é a sua estratégia? Qual o seu plano de combate ao crime? Considerando que é preciso que se integrem todas as forças contra o crime e que haja uma coordenação nacional sem que os estados percam autonomia. Esse é o grande desafio. Sim, qual o seu projeto? O projeto com um presidente da República que deu norte para um Congresso Nacional que endureça a legislação penal, como nós já começamos a fazer, entrou em vigor a lei antifacção. Nós já conseguimos, pela mudança na legislação, a partir da sua entrada em vigor, que foi em fevereiro desse ano. Mitre, audiência de custódia, que era um grande problema, a porta giratória de marginais que eram presos, iam para audiência de custódia, eram soltos, às vezes no mesmo dia, voltavam a cometer crimes. A gente colocou lá agora um requisito para o juiz, na hora de decidir se vai conceder liberdade provisória ou se vai deixar aquele marginal preso em flagrante, ele vai ser mantido preso, ele vai levar em consideração a habitualidade criminosa desse marginal. Então, se ele for um ladrão quanto mais de celular, o juiz vai ter condições de mantê-lo preso. Nós estamos mudando a legislação para que os marginais mais perigosos possam passar quase a pena integralmente preso, cumprindo aquela punição qual ele foi condenado. Não, a resposta era simples. Vou tentar fazer igual o Bukele fez lá em El Salvador. Tá aí a resposta. Eu vou fazer um esforço para tentar fazer o que o Bukele fez em El Salvador. E se eu entrar, os Estados Unidos me ajudar, e eu fizer no Brasil, eu acabo com isso. Eu acabo. E vou levar vários partidos políticos que estão envolvidos com isso junto. É isso, a resposta era simples, era essa. Não é não? Fala aí, você. Deixa no comentário aí, se é ou não é. Deixa no comentário aí. Vamos continuar vendo. Nós estamos criando uma tipificação de pertencimento à organização criminosa. Então, um integrante do Comando Vermelho
ou do PCC aqui em São Paulo, ou de milícias, principalmente os seus líderes, eles vão ser submetidos a penas que podem chegar a mais de 80 anos de cadeia. O simples fato de pertencerem a uma organização criminosa que tem uma rotina, um script, um modus operandi, é domínio de território, mete barricada para a polícia não entrar, para a ambulância não entrar, para o iFood não entrar, para a entrega da Shein e da Shopee não ser entregue na casa da pessoa que mora na comunidade, que é dominada por esses marginais. Isso quando eles não expulsam as pessoas de casa, como eu vi lá em Vila Velha, lá no Ceará, junto com o deputado André Fernandes, uma cidade fantasma. Isso quando nós assistimos os vídeos, Adriana, de mulheres que na hora que esses narcoterroristas expulsam uma família de casa e ainda falam assim, a sua filha fica porque a partir de agora ela é minha. Então a gente não pode mais baixar a cabeça para isso. Então assim, tem que ter o combate firme com a legislação penal muito mais forte. Eu vou construir mais de meio milhão. Se você não sabe, procura saber onde que tá falando aí. O comando, né, o CV, chegou na cidade, foi uma casa assim. Tirou o pessoal, tirou. O comando esvaziou uma cidade. Imagina a cidade onde você mora aí. Imagine todo mundo da cidade e mudar para outra cidade, uma cidade mais próxima. E essa cidade fica vazia. Só quem ficasse ali era do comando. E nunca fizeram isso no Rio de Janeiro, que deveria, pô, o reduto deles é lá, pô. Eles foram criados lá, pô. Não fizeram isso no Rio de Janeiro, fizeram isso no Ceará, pô. Sabe por quê? O Rio de Janeiro nunca foi comandado pela esquerda. Foi comandado pelo Centrão, por corrupto, sim. Verdade, isso eu concordo. Mas a esquerda, o PT, não tomou conta, nunca tomou. A Benedita da Silva ficou 6 meses lá só. Não deu tempo dela fazer a besteira que ela ia fazer, com certeza ia fazer. Nunca foi comandado, por isso que não fizeram isso. Não fizeram isso que eles fizeram no Ceará, não fizeram lá no Rio de Janeiro. Porque aonde tem esquerda, quem comanda é a Orcrim, pô. E vamos continuar vendo. Então, de novas vagas em presídios, para que exista a possibilidade de ficarem presos, cumprindo a legislação de execução penal, ao contrário da atual política de desencarceramento. Porque, não tem vaga em presídio, então vamos soltar. Então tem que ter essa parte de repressão, a gente tem que dar mais autonomia, né, para que as forças de segurança possam atuar, a legislação mudando para que os marginais perigosos, principalmente, possam ficar mais tempo presos. Nós temos que fazer acordos de cooperação internacional para fazer asfixia financeira dessas organizações criminosas, né, que lavam dinheiro, inclusive fora do Brasil. E aí a gente tem que voltar para a parte aí de tecnologia, de infraestrutura, de proteção das nossas fronteiras. Isso a gente está falando quando o marginal já entrou para a vida do crime. E é óbvio, e tem aquela parte que nós vamos disputar para que a nossa garotada não seja aliciada para a vida do crime. Flávio, parabéns pela entrevista. Eu não tinha visto, vi agora, né? Eu gosto de ver assim para reagir, para não ficar manipulado, para não ficar contaminado pelo vídeo. Parabéns pela entrevista e tomara que daqui para frente você seja esse Flávio aí. Esse é o Flávio Bolsonaro. Isso não é o Flávio Lula. Igual você estava sendo. Igual você estava atrás. Voltando atrás. Mentindo, tentando ficar com medo. Não sei o que eu faço. Eu não sei se acenando para militância. Você acenou para Erika Hilton. Não faça isso. Olhe os vídeos do seu pai, como ele foi, e seja igual ao seu pai. Pelo amor de Deus. Beleza? Pessoal, deixa o like, comente, compartilhe esse vídeo bastante para chegar aí nas fronteiras aí. Tem um inimigo? Manda para ele também. Tem uma pessoa que é de esquerda? Manda para elas também. Beleza? Quer ajudar o canal? Na descrição eu vou deixar o link do meu Pix para ajudar o canal, para me ajudar a trocar o meu fone de ouvido. Tudo quebrado, emendado. Quer me ajudar? Vou deixar o link aqui, o meu Pix aqui, que é amigodobrasil38@gmail.com. Esse tá lá em nome de Leandro Machado da Silva. Beleza? Quer lá, manda, tem R$2, R$3, ajuda. Eu vou juntando e quando eu puder trocar um fone, trocar um microfone, tem que trocar o microfone. Beleza, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e vamos pro próximo vídeo.